Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, percebam que eu estou com a voz rouca. É que nesse final de semana eu fui no encontro, fiz celebrar uma missa e acabei ficando rouco. Mas vou fazer o possível para levar essa mensagem do Evangelho de cada dia, que é muito importante para cada um de nós. Nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do versículo 1 até o 6º, e depois do 16º até o 18º. Continuamos no Sermão da Montanha, o grande sermão, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Já estamos agora no capítulo 6. E Jesus nos dá agora um grande ensinamento. Antes de entrar no Evangelho, eu vou falar de um exemplo que nos ajuda muito na compreensão do Evangelho de hoje. Uma jovem que eu conheço, que mora num lugar muito paupérrimo, num bairro muito pobre. Ela veio conversar comigo muito entristecida, porque uma pessoa quis ajudá-la, levando mantimentos, cesta básica. E quando essa pessoa chegou na casa dela, ela foi dar ali a cesta básica, mas ela já estava com o celular na mão
porque ela queria gravar aquele momento em que ela dava a cesta básica para transmitir ali nas suas redes sociais. Essa moça se sentiu muito ofendida porque ela percebeu que no fundo, que a outra pessoa estava querendo fazer não era simplesmente a caridade pela caridade, mas era mostrar para os seus seguidores que ela estaria fazendo o bem para as outras pessoas. A caridade ela não pode ser feita desta forma. É por isso que Jesus está falando no evangelho de hoje. Lembremos que esse evangelho ele é proclamado na quarta-feira de cinzas, quando Jesus vai falar sobre a questão da penitência, que aqui ele fala. As penitências de rezar, a penitência da prática da esmola, a penitência da prática do jejum. Mas observem que o início deste evangelho, Jesus fala o seguinte: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. A caridade praticada é sempre por amor a Deus. Nós fazemos para Deus. Nós não fazemos para os homens, para ser aplaudidos, para receber likes, para ser bem visto pelos outros, para que as pessoas vendo, as pessoas possam dizer: olha que homem caridoso, olha que homem caridosa. Quem costuma fazer isso, mas eu não vou dizer que são todos, são os políticos, principalmente em tempo de eleição. Eles querem receber votos para ganhar as eleições. Por isso, o que é que eles fazem? Eles levam pessoas, eles visitam os pobres, eles vão nos hospitais, eles vão nas escolas, fazem tudo isso para serem vistos, para ganhar votos. As pessoas que não têm vida interior, que ainda não entendeu o que é a vida com Deus, elas fazem isso de forma externa. Elas querem mostrar para os outros que elas são pessoas religiosas. Eram assim que os fariseus, no tempo de Jesus, faziam. Eles queriam ser vistos. Eles queriam mostrar para os outros que eles eram pessoas muito religiosas. É o contrário daquelas pessoas que têm vida interior, que têm vida com Deus. Elas procuram fazer essas práticas de forma escondida, porque na verdade elas não querem ser elogiadas pelos homens. Elas querem fazer tudo por amor a Deus. Quantas vezes nós lemos na história da vida dos santos, aqueles santos que entravam em êxtase no momento de oração. Para eles, isso era motivo de humilhação. Eles se sentiam humilhados diante daquela situação, que para quem não tem vida interior, para quem não tem vida com Deus, é
eles queriam que isso acontecesse justamente no momento em que se tinha pessoas vendo. Geralmente, quando nós encontramos relato da vida dos santos, muitas vezes são pessoas que contaram a história deles. Por exemplo, na vida de Santo Antônio, que nós celebramos há poucos dias, tem um relato de que ele estava dentro do quarto, como Jesus falou agora, rezando. E lá ele entrou em êxtase. Um frei, na curiosidade, viu que o quarto estava assim, iluminado. E ele foi lá e olhou pela fresta da porta e viu Santo Antônio lá em êxtase. Isso não aconteceu somente na vida de Santo Antônio, mas aconteceu na vida de tantos outros santos. E quando as pessoas contavam para eles que tinham visto, alguns diziam o seguinte: não conte nada para ninguém. Se vocês quiserem contar, conte quando eu já estiver ido ao encontro do Senhor, aí vocês podem contar, mas não contem agora. Era assim que eles faziam. Santa Teresa d'Ávila, muitas vezes quando ela escreve os relatos da vida dela, ela sempre contava na terceira pessoa, dizendo uma certa pessoa, e aí contava. Outros relatavam, quando queriam relatar a vida delas, não é que elas queriam relatar, elas faziam tudo por obediência. Santa Teresinha, quando escreve o livro A História de uma Alma, ela escreve também assim, por obediência. Não é que ela queria, mas por obediência à superiora, ela acabou relatando a vida dela. Mas sabendo que esses relatos só vieram às mãos dos católicos depois da morte. Por que Jesus fala isso? Por que ele diz que as orações devem ser feitas de modo que os outros não fiquem vendo? Por que ele fala que a esmola deve ser dada de forma escondida? Por que ele fala que não precisa ficar mostrando que está jejuando? Porque quando nós fazemos isso, nós caímos numa situação de vaidade, de orgulho, de comparação. Passamos a nos achar melhor do que os outros. Veja como nos tempos de hoje é preciso ter muita prudência com as coisas que nós fazemos, principalmente nesse mundo da internet. As pessoas fazem, querem ver o número de seguidores, elas fazem porque quer ver os likes, elas fazem para serem vistas. Eu não estou aqui para julgar também a vida de cada um, mas é preciso ter muita prudência naquilo que se faz. Mas você poderia perguntar: mas Padre José Augusto, então eu vou deixar de praticar, de fazer as coisas só para não ser visto? Claro, você vai continuar fazendo todas essas coisas, mas tenha muita prudência. Se você tiver que fazer o bem a alguém, não vá com a intenção de fazer para que outros vejam, como eu acabei de narrar no início desta homilia, que aquela mulher foi fazer aquela obra de caridade, mas foi com o celular na mão para transmitir para as redes sociais. Você vai fazer o bem. Se alguém vê, o que você pode fazer? Viram, mas a intenção sua não era de fazer para que os outros vissem, porque muitas vezes nós vamos com a intenção de fazer para não ser visto
e acabamos sendo vistos. Então, saber lidar com a situação com muita prudência. Porque nós não visamos os aplausos deste mundo. Nós não fazemos as coisas para que as pessoas vejam e batam palmas. Nós fazemos as coisas por amor a Deus. Nós entramos num estágio de vida interior tão grande que tudo que nós queremos fazer é por amor a Deus. Os aplausos, os likes, as transmissões, nada disso é importante. O mais importante é fazer por amor a esse Deus que nós amamos tanto. É por Ele, é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Fazemos tudo por amor a Deus, sem visar recompensas humanas. Uma vez que dentro de nós não venha a existir o desejo de fazer as coisas para ser visto, então faça. Não deixe de fazer. Mas uma outra coisa que eu acho que eu até já falei. Olha, você também não vai deixar de fazer as coisas só porque o outro está vendo. Porque aqui nós caímos também numa tentação. O diabo poderá se utilizar desta situação para que você não venha a praticar o bem. Então, olha, se você tiver que dar esmola, mas sabendo que tem pessoas que estão vendo, dê a esmola. Se você está fazendo por vaidade, problema seu. Se você está fazendo por amor a Deus e você não está visando justamente os aplausos, problema seu. A caridade, o bem, nunca pode deixar de ser feito. Mas o que Jesus está falando no Evangelho é: tomemos cuidado com as intenções que estão dentro do nosso coração. É isso que nós precisamos ter cuidado. E Deus, como sonda os nossos corações, Ele sabe muito bem as intenções que estão dentro. Se você faz, se eu faço, para ser visto, recebemos a recompensa humana. Se eu e você fazemos por amor, mas no fundo nós não queremos ser vistos, louvado seja Deus. Tudo deve ser feito por amor. Então, retomemos o início do Evangelho de hoje e guardemos isso no nosso coração. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Se fazemos com a intenção de não ser visto, receberemos a recompensa do nosso Pai do céu. Se fazemos para sermos vistos, recebemos as recompensas humanas. Se você tem feito por orgulho, se confesse. Peça perdão a Deus e vai pedindo ali ao Espírito Santo que ilumine o seu coração para que você chegue ao ponto de não fazer as coisas para ser vistos, mas somente por amor ao Senhor.
Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.